Olá, mancebos, tudo bem? Eu espero que sim, comigo tá tudo beleza. Esse é o 8º vídeo da série em que eu estou falando sobre energia. São um total de 11 vídeos. Aqui nós vamos discutir um pouco sobre máquinas simples. Uma ideia inicial a respeito de máquinas. Uma máquina transfere energia de um lugar para o outro ou a transforma de uma forma para outra. Básico essa ideia. Por quê? Você pode pensar em uma máquina que transfere energia de um lugar para o outro ou que transforma a sua forma. Vou te dar alguns exemplos para você se sintonizar com o que eu quero dizer. Vamos supor, por exemplo, que você vai ligar o chuveiro elétrico para tomar um banho. Ao ligar o chuveiro, esse chuveiro ele vai funcionar como uma máquina que transforma energia elétrica em energia térmica. Então, você pode pensar em diversas outras máquinas. Por exemplo, o carro. O carro transforma a energia química dos combustíveis em energia cinética e energia térmica também, porque ao funcionar o carro esquenta o seu motor. Então a máquina ela transfere essa energia ou de um lugar para o outro ou de uma forma para outra. Mas a máquina que eu quero discutir com vocês ela é bem mais simples. Uma máquina é um dispositivo usado para multiplicar forças ou simplesmente mudar a direção da força. O conceito subjacente a cada máquina é a conservação da energia. Perceba o destaque. Sempre que eu estiver falando de máquina, o princípio da conservação de energia precisa ser respeitado. Uma máquina não pode fornecer mais energia do que é colocada nela, ou seja, não se pode criar nem destruir energia. Ok? Tá aqui a ideia sendo dita que a máquina pode multiplicar força, mas nunca pode multiplicar a energia. Não tem como, ok? É o que está contido dentro a ideia contida dentro da conservação de energia. Continuando, quero discutir com vocês uma máquina que é conhecida como alavanca. Por exemplo, o pé de cabra, já ouviu falar? Conhece um pé de cabra? Ou o cabo de uma vassoura? Simples, não? Pois então, uma alavanca é uma máquina simples, feita de uma barra que gira sobre um ponto fixo. Se o calor da fricção é pequeno o suficiente para se desprezar, o trabalho de entrada é igual ao trabalho de saída. Ou seja, se quando você estiver utilizando uma alavanca, você puder desprezar a energia relacionada ao aquecimento durante o funcionamento da alavanca, você vai ter que o trabalho de entrada, ou seja, o trabalho que é feito, é igual ao trabalho que você obtém no final, que é a saída de trabalho. O trabalho, como já foi discutido em vídeos anteriores, é a força que multiplica a distância. Então nós podemos escrever essa relação de uma maneira mais formal, que seria força vezes distância para a entrada é igual a força vezes distância para a saída. Lembrando que força vezes distância é o trabalho. O ponto de articulação ou fulcro da alavanca pode ser relativamente próximo da carga. Esse fulcro aqui é o ponto fixo, ok? Então, uma pequena força de entrada exercida através de uma grande distância produzirá uma grande força de saída sobre uma curta distância. Já mostro esse raciocínio aqui com um desenho. Desta forma, uma alavanca pode multiplicar forças. No entanto, nenhuma máquina pode multiplicar o trabalho ou a energia, ok? De novo, retomando a ideia da conservação de energia. A energia não pode ser criada nem destruída.
Então tá aqui o desenho que eu quero mostrar para vocês. Na alavanca, mostrado aqui em vermelho, o trabalho, calculado como sendo força vezes distância, feito em uma extremidade, é igual ao trabalho realizado sobre a carga na outra extremidade. Então vamos pensar nessa situação aqui, ó, em que você vai realizar um trabalho nessa localidade aqui da barra. Quando se aplica uma força pequenininha, ok? Está aqui a letra F de força simbolizada com um tamanho menor. Então, quando se tem uma força pequenininha e um deslocamento maior, você obtém do outro lado uma força bem maior, mas uma distância menor. Então, aplicando uma pequena força e fazendo um grande deslocamento, você pode multiplicar a força. Tá vendo que a letra F aqui está maior? Ou seja, a força obtida aqui na saída está maior, mas em compensação a distância que você pode mover as coisas desse lado é uma distância bem menor em relação àquela distância que você aplicou do outro lado da alavanca. Então você pode escrever que a força pequena vezes um deslocamento grande é igual a uma força grande vezes um deslocamento pequeno, ok? Então o resultado da esquerda tem que ser igual ao resultado da direita. Melhorando o exemplo, a força de saída é 8 vezes a força de entrada. Olha a força que está sendo aplicada desse lado da alavanca, 10 newtons na vertical, no sentido para baixo. Olha a força obtida na saída, são 80 newtons, ou seja, 8 vezes maior do que a força de entrada. No entanto, a distância que você precisa mexer essa alavanca é de, por exemplo, 1 metro. E o que você vai conseguir obter de trabalho sobre essa carga aqui do outro lado é uma distância de 1/8 de metro. Ou seja, a distância de saída é 1/8 a distância de entrada. Mais um outro exemplo. A força de saída é 100 vezes maior que a força de entrada. Então, trata-se de uma criança usando um macaco hidráulico para levantar um carro. A força que a criança aplica, ela é bem menor, ok, do que a força obtida para levantar o carro. Então, por exemplo, se aplica uma força de 50 newtons, ok, e através da alavanca, a força na saída é multiplicada por 100, ok? 50 vezes 100, 5.000, tudo bem? Agora, movendo essa alavanca por 25 centímetros, você consegue apenas 1/100º da altura de deslocamento no carro, ok? Ou seja, 25 dividido por 100 dá 0,25. A distância de saída é 100 vezes menor que a distância de entrada. A criança empurra o carro para baixo, com 10 newtons, e levanta uma carga de 80 newtons, por exemplo, como é o caso da alavanca anterior, ok? Nesse caso aqui. Então se aplica 10 newtons, mas consegue ser aplicado aqui na saída 80 newtons sobre essa pedra. A razão entre a força de saída e a força de entrada para uma máquina é chamada de vantagem mecânica, ok? A vantagem mecânica é 80 dividido por 10, ou seja, 8. Desprezando o atrito, a vantagem mecânica também pode ser determinada pela relação entre a distância de entrada e a distância de saída. Há 3 maneiras comuns de configurar uma alavanca. Uma alavanca de tipo 1 tem o fulcro, ou seja, o ponto de apoio, entre a força e a carga, ou entre a entrada e a saída. Vai ter um terceiro tipo de alavanca, de tipo 2, tem a carga entre o fulcro, que é o ponto de apoio, e a força de entrada. E um terceiro tipo de alavanca, o tipo 3, tem o ponto de apoio numa extremidade e a carga está na outra extremidade. Vamos aos exemplos dessas alavancas. Aqui está o primeiro tipo de alavanca.
você tem a força sendo aplicada de um lado e o ponto de apoio aqui no meio. Essa alavanca é chamada de interfixa. As outras duas são chamadas de interpotente e interresistente. Acho que essa é a interpotente e essa é a interresistente. Bom, enfim, você não é obrigatório a decorar esses tipos de alavanca. Eu estou apenas dando ideias iniciais para vocês de como que as alavancas podem realizar trabalhos e que isso é uma vantagem em diversas situações do nosso cotidiano. Caminhando na nossa explicação. Para a alavanca de tipo 1, empurre para baixo em uma das extremidades e levante uma carga na outra. As direções de entrada e saída são opostas. Ok? Então, ó, você empurra de um lado, a carga sobe do outro, ok? O sentido de entrada e de saída das forças são opostos, ok? Para baixo, para cima. Para a alavanca do tipo 2, levante a extremidade da alavanca. Como as forças de entrada e saída estão no mesmo lado do ponto de apoio, as forças têm a mesma direção, ok? Então tá aqui, ó. É essa situação. Você empurra e a força de saída tem a mesma direção sobre a carga. Para a alavanca do tipo 3, a força de entrada é aplicada entre o fulcro e a carga. As forças de entrada e saída estão do mesmo lado do ponto de apoio e têm a mesma direção. É essa situação. Agora, um outro tipo de máquina que a gente conhece como polias. Uma polia é basicamente um tipo de alavanca que pode ser usado para mudar a direção da força. Adequadamente utilizado, uma polia ou sistema de polias pode multiplicar forças. Mas não pode multiplicar trabalho, devido ao princípio de conservação da energia. Aqui está um exemplo em que uma polia muda a direção da força. Então você tem essa situação, ok? A polia é esse disco aqui, ok? Que está acoplado ao teto, ok? Então você aplica uma força para baixo, ok? Essa carga vai subir, ok? Então está aqui a força de entrada, está aqui a força de saída fazendo a carga subir. Um segundo tipo de polia, a polia que pode multiplicar a força. E aí, nesse caso, você já tem uma polia que é móvel, porque ela já não está mais fixa no teto, igual era no caso anterior. Então, ao se aplicar uma força de entrada nessa polia, a polia se desloca, ok? E você tem uma força de saída que é maior do que a força que você aplicou, ok? Isso é muito comum em construções para poder subir algum material de construção para andares superiores. E tem um terceiro exemplo, ok? São duas polias e agora elas podem multiplicar a força e mudar a direção. Então agora tem aquela polia que está fixa no teto e aquela polia que é móvel. Esse caso aqui nada mais é do que a junção dos casos anteriores, ok? A polia fixa no teto está aqui e a polia móvel que está aqui acoplada a uma carga que se quer levantar, ok? Então essa primeira polia que está fixa no teto muda a direção da força e essa segunda aqui diminui a intensidade da força que precisa se aplicar para poder elevar a carga. Falando um pouquinho mais a respeito da primeira polia. Esta única polia, também conhecida como roldana, se comporta como uma alavanca do tipo 1. O eixo da polia atua como o ponto de apoio, ok? Então, ó, aqui o eixo de apoio está bem aqui no centro da polia, ok? Ambas as distâncias da alavanca, que é equivalente ao raio da polia. O que é o raio da polia? A distância do centro até a borda. Então, ambas as distâncias da alavanca
o raio da polia são iguais, para que a polia não multiplique a força. Ela muda a direção da força aplicada, e a vantagem mecânica é igual a 1, ou seja, a força que se aplica na entrada tem o mesmo valor da força que você obtém na saída. Então você aplica uma força para baixo, você vai mudar a direção da força através dessa roldana e a força vai ser aplicada para cima, elevando a carga. Falando um pouco mais sobre o segundo tipo de polia. Essa única polia atua como uma alavanca do tipo 2. O ponto de apoio está na extremidade esquerda da alavanca. Está aqui. Ok? Onde a corda de suporte entra em contato com a polia. A carga está a meio caminho entre o ponto de apoio e a entrada. Então está aqui a carga no meio do caminho entre o ponto de apoio e a força de entrada. 1 newton de entrada suportará uma carga de 2 newtons. Então a vantagem mecânica é de 2 nesse caso. A carga suportada agora por 2 fios de corda, cada um suportando metade da carga. Ou seja, para essa situação, você tem que o peso dessa carga vai ficar distribuído entre metade nesse fio e metade nesse fio. Para levantar essa carga, você aplica metade da força com que essa carga exerce para baixo. Falando um pouco mais sobre o terceiro tipo de polia. A vantagem mecânica para sistemas de polia simples é o mesmo que o número de cordões das cordas que realmente suportam a carga. Então as cordas que suportam a carga são essas duas, ok? A vantagem mecânica desse sistema simples é correspondente a 2. Embora 3 fios de corda sejam mostrados, então aqui, ok? 1, 2 e 3. Apenas 2 fios realmente suportam a carga, que são esses dois aqui. A polia superior serve apenas para alterar a direção da força. Então, ok? Aplica-se a força para baixo, ok? E aqui você vai ter uma força sendo aplicada para cima, tanto nesse fio de cá, quanto nesse fio de cá, ok? E aí o objeto vai subir. Quando a corda é puxada 5 metros com uma força de 100 newtons, uma carga de 500 newtons pode ser levantado por 1 metro, ok? A vantagem mecânica é 500 newtons dividido por 100, ou seja, 5. A força é multiplicada às custas da distância, ou seja, apesar de você aplicar uma força bem menor para poder levantar uma carga cujo peso é maior, a distância com que essa carga se desloca é uma distância bem menor, ok? Finalizando o nosso raciocínio, deixo essa pergunta com vocês. Como uma máquina usa energia? Você se lembra da resposta? Deixe sua resposta aí no comentário do vídeo. Quero mais uma vez agradecer a sua atenção, a sua paciência. Caso você não tenha aprendido, assista o vídeo novamente, deixe o seu comentário, pode me procurar, estou sempre à disposição para te ajudar. Um forte abraço, obrigado pela paciência e pela disposição. Até o próximo vídeo.